Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Meu irmão, minha irmã, bom dia. Bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso encontro desta sexta-feira, ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Que alegria poder contar sempre com a sua companhia. Iniciemos este nosso encontro, este nosso momento de oração, de reflexão e também de partilha da Palavra de Deus, nos unindo como filhos e filhas deste mesmo Deus que tanto nos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Invoquemos juntos a presença do Espírito Santo sobre os nossos corações durante esse tempo de oração, durante esses minutos de reflexão da Palavra de Deus, mas também durante toda a nossa vida. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. Hoje estamos vivendo sexta-feira da segunda semana da Páscoa, dia 16 de abril de 2021, e a liturgia deste dia nos traz o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, onde o evangelista nos narra o momento em que Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquela multidão que estava seguindo Jesus, estava com sede, com fome, estavam cansados, necessitando de repousarem e se alimentarem um pouco para continuarem firmes na sua caminhada. Jesus, num gesto de compaixão e de amor por aqueles filhos de Deus, realiza no meio deles a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, para que a sua fome material estivesse sendo saciada, para que depois da sua palavra e do seu testemunho, o seu espírito também continuasse saciado da sua fome e a sua fome de Deus. Vamos juntos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram.
À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve ir ao mundo." Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamar o rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho narrado por João, nesta liturgia, dentro da liturgia do dia de hoje, é muito rica em ensinamentos que Jesus faz aos seus discípulos e faz também àquela multidão, para que esses ensinamentos também chegassem até nós nos dias de hoje. Para iniciar este evangelho, a liturgia coloca a aclamação, onde diz o seguinte: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ou seja, este milagre da multiplicação que Jesus realiza vem afirmar e atestar esta frase que ele mesmo pronunciou lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, nos afirmando que é necessário estarmos alimentados do pão material para mantermos de pé as nossas forças e em seguir adiante a nossa caminhada. Mas principalmente temos que estar sempre alimentados do pão da palavra de Deus, do pão da Eucaristia, onde Jesus se doa para nós em forma de hóstias consagrada, para que possamos assim estar intimamente ligados com Ele, estarmos em comunhão com Ele. Jesus também vê aquela multidão quando ele sobe ao monte e vê a multidão vindo em sua direção, e para testar um dos seus discípulos, Filipe, Jesus lhes pergunta: onde vamos comprar pão para eles para que possam comer? O evangelista disse que Jesus fez isso para colocar Filipe à prova, porque Jesus já sabia o que iria ser feito, o que ele iria realizar ali para saciar a fome. No entanto, ele quis colocar de certa forma à prova um pouco a fé e a confiança do seu discípulo na presença de Deus através da pessoa de Jesus no meio deles. Então Felipe responde de uma maneira meio incrédula, de uma maneira meio duvidosa de resolver essa situação, dizendo que nem 200 moedas, que naquela época deveria ser um bom dinheiro, daria para comprar pão para que desse um pedaço para cada um, porque eram muita gente. O Evangelho aqui nos diz que eram cerca de 5.000 pessoas que estavam ali indo sempre em encontro a Jesus, seguindo, fazendo parte daquela multidão. Outro ensinamento que Jesus nos deixa claro aqui, que a gente tendo a confiança e acreditando no poder de Deus, na existência de Deus e na permanência de Deus ao nosso lado durante a nossa vida, nada nos irá faltar. Muitas vezes caímos em desespero em algumas situações, onde vemos que não vamos dar conta de resolver essa situação de uma maneira que seja agradável a todos. E esquecemos de primeiramente iniciar o nosso processo de resolução das situações, colocando Deus à frente, através da oração, através da súplica da sua misericórdia, da sua compaixão sobre nós, para que possamos assim realizar conforme a sua vontade a solução daquelas determinadas situações que vivemos e ainda iremos viver. Neste momento, Jesus vê o menino que Pedro lhe traz com 5 pães e 2 peixes. Jesus viu e praticamente colocou como o suficiente aquilo para abastecer, para alimentar toda aquela multidão. Pediu que os discípulos organizassem a multidão em grupos menores para que ficasse assim mais fácil a distribuição desses alimentos no meio deles. E também ao final Jesus pede que os discípulos também se organizem e recolham tudo aquilo que sobrou, para que nada fosse deixado para trás, para que nada se perdesse. Ou seja, Jesus também nos dá a lição de que aquilo que
Deus provê para nosso alimento, nós devemos ter muito respeito, muito cuidado, para que nada se perca, para que possamos deixar aquilo que sobrou para alimentar também o nosso próximo, que também estará faminto, que também estará necessitado de se alimentar fisicamente para continuar a sua caminhada. E também Jesus deixa claro que assim deve ser também com os seus ensinamentos, com a palavra de Deus e com o amor que Deus nos dá, para que não deixamos que nada se perca, ou seja, recolhemos tudo aquilo que sobra em nosso coração do seu amor e partilhemos com o nosso irmão também em forma de amor, também em forma de compaixão, também em forma de misericórdia, como o próprio Deus assim agiu conosco. Maria, nossa mãe da misericórdia, teve confiança em tudo isso, foi uma fiel seguidora dos ensinamentos de Jesus em tudo, não deixando que nada se perdesse, mas que tudo o que se sobra seja partilhado com os seus irmãos, seja partilhado com o seu semelhante. Ela foi fiel e fiel até o fim a tudo aquilo que Deus propôs a ela quando fez o anúncio da sua concepção do amor de Deus no seu ventre. Peçamos a ela que nunca nos desampare e que sempre esteja fiel na sua intercessão por nós, que também somos seus filhos, para que nós, quando erramos, para que nós, quando sentimos fome da misericórdia de Deus, fome do amor de Deus, possamos buscar através da sua intercessão o nosso alimento, que irá nos saciar, que irá nos deixar de pé, que nos deixará forte para seguirmos a nossa caminhada neste mundo. Irmãos e irmãs, façamos juntos, com muita devoção, com muita fé, a oração que Santa Faustina fez à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Nosso Senhor sabe que o caminho é longo e sabe também que nós somos fracos. E hoje no Evangelho ele se revela como o pão que nos sustentará durante toda a nossa caminhada. Irmãos e irmãs, encerramos aqui o nosso encontro de hoje com a Mãe da Misericórdia. Fiquemos todos com Deus e obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar e também de deixar a sua curtida, nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. E que por intercessão de nossa Mãe Maria, a Mãe da Misericórdia, Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, derrame sobre nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da